Bom dia, igreja. Que a graça e a paz do nosso Senhor Jesus Cristo esteja com você, aí onde você está, no seu lar. Que neste momento possamos estar juntos, adorando ao nosso Senhor, cultuando a Ele, rendendo graças e louvores. Convido você nesse momento a estar um momento de oração comigo, de agradecimento, de louvor ao nosso Deus. Pai, te agradecemos por este momento, te agradecemos pela oportunidade de mais uma vez te louvar e te servir, Senhor. Sabemos que sem ti não somos nada e a tua graça nos alcançou, ó Pai. E por isso rendemos louvores e somos gratos, ó Pai, pelo teu infinito amor. Porque não há outro igual a ti, ó Pai. Não há outro, e a ti somos gratos, ó Pai, por cada momento, cada circunstância em que passamos. O Senhor nunca nos desampara. Em nome de Jesus. Amém. Então vamos cantar? Não há outro Deus como o Senhor é, e ninguém tão santo como o Senhor é. Não há outro nome tão poderoso. Teu nome é eterno, está acima de todos. A ti pertencem a majestade e o poder, glória e honra o Senhor merece receber, pois tudo vem de ti e está em tuas mãos. Oferecemos o que de ti já recebemos. Glória e honra ao Rei, o levantar das nossas mãos ao Rei. Glória e honra ao Rei, e o levantar das nossas mãos ao Rei. Não há ninguém maior, nem mesmo um igual. Tua grandeza incomparável é, jamais existirá um Deus além de ti. Tua beleza inigualável é, não há ninguém maior, nem mesmo um igual. Tua grandeza incomparável é, jamais existirá um Deus além de ti. Tua beleza inigualável é. Oh, glória e honra ao Rei, o levantar das nossas mãos ao Rei. Glória e honra ao Rei, e o levantar das nossas mãos ao Rei. Aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Existem momentos
estrelas já não brilham, mas a noite não tem fim. Como devo me proteger? Parece que o poeta já não tem o seu valor. Os versos não convencem a dor. Acreditei em muitas coisas neste mundo aqui. Aceite-me de novo, eu preciso de ti. Me rendo, Senhor, me cobres com teu imenso amor, me lanço aos teus pés. Eu quero ao teu lado estar e para sempre te adorar. Me rendo, Senhor, me cobres com teu imenso amor, me lanço aos teus pés. Eu quero ao teu lado estar e para sempre te adorar. Te amo, Senhor. Existem momentos que a inspiração se rende aos braços da dor. Estrelas já não brilham, mas a noite não tem fim. Como devo me proteger? Parece que o poeta já não tem o seu valor. Versos não convencem a dor. Acreditei em muitas coisas neste mundo aqui. Aceite-me de novo, eu preciso de ti. Me rendo, Senhor, me cobres com teu imenso amor, me lanço aos teus pés. Eu quero ao teu lado estar e para sempre te adorar. Te amo, Senhor, me cobres com teu imenso amor, me lanço aos teus pés. Eu quero ao teu lado estar e para sempre te adorar. Te amo, Senhor. Te amo, Senhor. Te amo, Senhor. Aleluia. Graças e paz, irmãos. Que bom que o Senhor tem nos abençoado, né? Somos carentes da bênção do Senhor. Somos carentes realmente dessa presença dEle, né? De saber que Ele está nos cobrindo, está nos guardando e nos abençoando. Quero convidar você nesse momento, nessa manhã, para estarmos orando juntos. Feche teus olhos, cubra a tua cabeça e vamos orar. Pai, estamos diante do Senhor para juntos render a Ti toda adoração, toda a glória, exaltar, ó Pai, o Teu santo nome através dos louvores que acabamos de fazer. Fazemos isso também, ó Pai, através da Tua palavra, que possamos Te glorificar através da meditação dela. Pedimos ao Senhor, fale aos nossos corações, somos carentes do Senhor, somos carentes da Tua palavra, e que nesta manhã o Senhor venha com o Teu poder e glória, falando aos nossos corações. Então, Pai, em nome de Jesus, opera, faz nós segundo o Teu querer, a cada um, ó Pai, que está neste momento participando deste culto, participando do chat, que a mão do Senhor alcance, que a mão do Senhor possa estar atingindo com a Tua graça e com a Tua glória, no nome do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos? Que bênção, um domingo com certeza muito especial, tudo aquilo que o Senhor tem feito e vai fazer. Hoje à noite temos aí o nosso encerramento da nossa campanha de missões nacionais, um culto com certeza muito, muito especial. Então, se você ainda não trouxe a sua oferta, faça isso. Se você ainda não transferiu, faça isso hoje, que nós estamos aí na meta de 200%, e eu creio que vai acontecer em nome de Jesus, né? Tivemos aí o Drive com o Move, então com certeza a bênção. Eu quero hoje compartilhar com os irmãos, então, uma palavra que está em 2 Coríntios,
2 Coríntios capítulo 4 e o versículo 18. E começarmos a pensar em uma situação bem simples, né, o que é importante, o que realmente vale. Mas antes eu quero ler com você o texto, né, que você possa abrir a tua Bíblia, quiser acompanhar também na tela, fique à vontade. Diz assim, 2 Coríntios capítulo 4, versículo 18. Assim, fixamos os olhos, não naquilo que se vê, mas no que não se vê. Pois o que se vê é transitório, mas o que não se vê é eterno. Amém? O que realmente vale, o que realmente é importante, o que realmente tem valor na sua vida, o que realmente tem valor nas nossas vidas. Será que paramos para pensar nesse período nisso? Eu sei que muitas pessoas, né, quando se encontram diante de uma enfermidade, diante de um problema, diante de repente ter que fazer uma escolha, então a gente fica ali meio que numa encruzilhada, num momento difícil, num momento um pouco complicado daquilo que realmente Deus pode ou quer fazer nas nossas vidas. E quando olhamos para o mundo, mesmo, né, em meio a todos os problemas que podemos viver, mesmo em meio a toda essa questão da pandemia, a gente, quando iniciou a pandemia, achamos que, de alguma forma, as pessoas iriam estar mais sensíveis, iria parar para pensar um pouco mais na questão da vida. Não estou dizendo que isso aconteceu e nem que isso não aconteceu. Mas o que você acha? Você acha que diante dessa situação que estamos vivendo, acreditamos nós que estamos indo para o término de tudo isso? Contudo, na Europa ainda a gente tem visto aí que o negócio está um pouquinho complicado, essa segunda onda. Mas nós cremos em nome de Jesus que estamos indo. Mas olhar agora para esses 6, 7 meses que se passou com pandemia. Você acredita que as pessoas ficaram mais sensíveis? Não sensíveis simplesmente à sua saúde, mas colocamos sensíveis uns aos outros, ao próximo, a entender o que realmente é importante, a parar e avaliar o que realmente é importante. Eu sei que muitos para nós estamos sentindo muita falta de estarmos presencial, né, na sua totalidade, de podermos fazer aqueles momentos que fazíamos ontem, pelo menos tivemos o drive. Como seria bom pudesse estarmos aqui, comermos juntos, bater aquele papo. Quantas vezes fizemos isso aqui depois do culto? Hoje não, hoje temos que passar e comer em casa. Mas louva a Deus aí por todos os irmãos. Então, e diante dessa pandemia, qual é a avaliação que você tira da nossa sociedade hoje atual? O que dá para perceber ainda, mesmo se alguns mudou, que ainda nós temos vivido e ainda estamos diante de um mundo muito materialista, onde ter é muito importante, onde conquistar é muito importante. E querendo ou não, às vezes as pessoas nem têm essa ideia, às vezes nem é o pensamento ou a ideologia de ter, de possuir, às vezes nem tanto, mas parece que o mundo nos pressiona. Parece que vai pressionando aquilo que nós, de repente, não achamos tão importante, as questões materiais, de repente, não têm importância, mas já parou para perceber como o mundo em si, os pensamentos do mundo, falando de ideologias, muitas vezes materialistas, tende a nos pressionar para inverter os nossos valores? Percebemos, estamos aí caminhando, né, já passamos aí o Dia das Crianças, agora estamos caminhando em direção ao Natal, e começa como o meio de comunicação, as propagandas, tudo começa a nos direcionar a uma situação. Precisamos dar um bom presente, de repente ganhar também um bom presente, precisamos pensar na roupa, precisamos pensar em algumas coisas. Então, em todos os meios, parece que há uma pressão que nós precisamos nos envolver com isso. E não é que isso não seja bom. É bom dar presente, ganhar presente. Isso é Deus purinho na causa. Mas a questão é que muitas vezes nós somos pressionados. Dentro dos relacionamentos, são influenciados. Se tem, de repente, na tua empresa, em dezembro, pode, de repente, ter o amigo secreto. Você fala, não vou participar. Nossa, mas você é chato. Você não vai relacionar. A gente se sente pressionado a participar. Se sente pressionado a estar. Efésios afirma, você não vai... Não estou dizendo que seja errado, pelo contrário, eu acho legal, eu acho isso importante. Mas quando tudo isso se torna uma pressão, começa a querer inverter os nossos valores, tirar aquilo que é absoluto de nós para trazer o que é relativo, trazer uma influência negativa, para que nós possamos dar muito mais foco, mais visão às coisas que são transitórias, que são passageiras. E às vezes
né, nós caímos. Não estou dizendo, repito mais uma vez para os irmãos, não estou dizendo que essas coisas não são necessárias, ou que elas não são importantes, mas será que está no topo maior? Será que isso é importante? O que realmente tem valor na sua vida? Porque existem coisas que são necessárias, mas existem coisas que são importantes. E onde está? E como nós temos lidado com essas situações? Como nós temos lidado com essas questões? Porque de tudo isso nós vamos tomar uma decisão de onde nós estamos fixando os nossos olhos. Aonde os nossos olhos estão colocados? Paulo vai dizer no versículo, assim fixamos os olhos. E aonde os nossos olhos estão fixados? Eu sei de alguns, digo por mim, que esses dias de repente os nossos olhos estávamos fixados, né, nos jornais aí, querendo saber quem era o presidente dos Estados Unidos, quem seria. Então todo mundo naquela curiosidade, querendo saber como vai ser, como é, os nossos olhos estão ali. Quando acontece qualquer situação, os nossos olhos estão aí no início da pandemia, a gente queria saber de tudo. Hoje a gente nem vê tanto mais noticiário a respeito disso. Então as coisas vão nos influenciando, nos moldando, nos tirando de repente do nosso foco, vai sendo bem lentamente, né? Opa, e quando você percebeu, você já mudou o seu foco, já mudou o seu olhar. E Paulo está dizendo para nós, colocar os nossos olhos, nós colocamos os nossos olhos naquilo que é importante. Não sei de repente, eu estava pensando nisso, não sei de repente quantos diplomas você tem. Mas com certeza tem aquele que de repente é o mais importante, aquele que quando você olha para ele, os teus olhos se enchem, fala, poxa, eu tenho orgulho desse curso, tenho orgulho desse diploma. Mas será que é o diploma mais importante? Porque a gente faz curso, a gente nunca usa, faz só mais mesmo para o prazer, ou então faz naquele momento, mas depois mudamos a rotina e vamos. E assim vai acontecendo. Qual que é o diploma, né? A gente vai ver algumas casas, tem um diploma, e aí você pensa, está na sequência de curso, você vai ver que às vezes, alguns está na sequência de importância, faz meio que um triângulo assim, e o mais importante está lá em cima. Não quer dizer, porque os nossos olhos estão ali, aquilo é importante. Presente, já viu quando a pessoa fala do presente que ganhou? Ela vai falar de todos, mas tem um que ela fala, mas esse aqui... Aquelas pessoas que gostam de lembrancinha de viagem. Você sempre traz um, mas tem aquela, porque aquilo traz uma história. Aquele momento para você foi importante, aquele momento para nós foi importante. Então a gente vai trabalhando nisso e os nossos olhos vão fixando, não simplesmente os nossos olhos físicos, mas os nossos olhos emocionais, aquilo nós envolvemos com aquilo. E o que o apóstolo Paulo está dizendo nesse texto, se você continuar, voltar um pouquinho e lendo, ele vai dizer isso, ele vai nos exortar a fixar os nossos olhos naquilo que é importante, naquilo que realmente é acima de todas as coisas, é algo que nós não vemos. Olha o versículo 16 que vai dizer, por isso não desanimamos, embora exteriormente estejamos a desgastar-nos, e interiormente estamos sendo renovados dia após dia, pois o nosso sofrimento leve e momentâneo nos produz para nós uma glória eterna que pesa mais do que todos eles. Paulo está dizendo, irmãos, olha, o sofrimento está aqui, não vamos olhar só para ele. Não vamos estar com os nossos olhos fixos nele, porque ele vai nos desanimar, mas vamos estar com os nossos fixos em Cristo. E ele nos exorta a isso, a olhar para a eternidade, algo que nós não estamos vendo, mas cremos. Não é pensar simplesmente, sabe, numa possibilidade. Não adianta nós pedimos para alguém fixar os olhos dele em Cristo, se Cristo para ele não é o Senhor da vida dele. Como que vai? Então, para que os nossos olhos possam estar em Cristo, para que os nossos olhos possam estar na eternidade, precisamos crer. Isso precisa se tornar importante para nós. Isso realmente precisa valer mais do que qualquer coisa. A nossa eternidade, a nossa vida com Cristo, precisa valer mais do que tudo isso. E aí sim, quando nós entendemos que isso é importante, aí os nossos olhos estarão ali. Aí sim, vamos colocar a nossa atenção nessas coisas. Aí sim, essas coisas se tornam mais importantes. Aí sim, a nossa atenção, a nossa força, a nossa motivação vai estar nas coisas espirituais, quando entendemos que essas coisas são importantes. Agora, quando olhamos para o mundo, quando olhamos para o dia a dia da nossa sociedade, ela não vai se importar muito com as questões espirituais.
Mas o que Paulo está dizendo, a exortação de Paulo, é que nós possamos estar com o nosso pensamento nas coisas espirituais. E a gente pode perguntar, o quanto tempo temos gastado com isso? No culto de quarta-feira, os irmãos têm acompanhado, eu falei sobre isso. Né? Você já parou para desenvolver um projeto da sua vida espiritual? De hoje até daqui 1 ano. Como você quer estar espiritualmente? Bem como? Melhor do que hoje. Tá? E qual é o projeto para isso? Porque quando nós vamos construir qualquer coisa, nós falamos, olha, eu quero a casa assim, assim a gente vai seguindo um tempo. Qual livro da Bíblia você está lendo para isso? Qual livro da Bíblia você está fazendo um devocional? Qual algum outro livro, né, assim, de pastores escritos você está lendo para te ajudar a isso? Isso é montar um projeto. Não, eu vou ler esse livro porque ele vai trazer, avaliar o momento que nós estamos vivendo, aquilo que nós estamos passando, e em cima disso pensar num livro. Olha, eu vou meditar sobre esse livro, eu vou trabalhar sobre esse livro, porque eu preciso disso, eu estou muito ansioso, olha, eu estou passando um momento difícil, eu estou tendo dificuldade de relacionamento, eu estou tendo algumas dificuldades, não, esse livro aqui vai trabalhar na minha vida. Então, tem aquela leitura da Bíblia que a gente faz, só a leitura, um outro momento só para devocional, e de repente outros livros que vai nos ajudar nesse projeto de desenvolver a nossa vida espiritual. Para que aí sim, porque assim, muitos de nós há 1 ano atrás desejamos estar melhor. E o que foi feito para isso? Você está de acordo com aquilo que você projetou. E é interessante que projetamos vida financeira, projetamos casamento, né, quando vamos casar, fazemos projeto, nos sacrificamos, muitas coisas, muito estresse, quando vamos ter filhos, decidimos ter filhos, você faz todo um projeto, vamos mudar de casa, é toda uma situação, vamos procurar emprego, né, a gente para ali para fazer um currículo, muitas coisas. Por quê? Porque isso realmente vale. E quando se trata das coisas espirituais, será que vale? Será que é importante? Se é importante, eu vou parar e eu vou pensar. O que tem sido mais importante para nós? As coisas espirituais ou as coisas materiais? O que mais nós pensamos? O que mais tem nas nossas redes sociais? Não que eu seja contra, não que, né, eu gosto de algumas coisas, a gente rir um pouquinho, faz parte da vida. Mas aquilo não é o mais importante. O que realmente é importante? E Paulo está dizendo a esses irmãos o que é importante para vocês. Porque no capítulo 4 ele está tratando de um tesouro em vaso de barro. Então o que é importante? Porque as pressões ao nosso redor nós sempre vamos ter. Porque nós temos a cada instante, o mundo vai nos impulsionar, o mundo vai nos empurrar a nos preocupar com tantas coisas. A nos preocupar com promoções, a nos preocupar com curso. Eu volto mais uma vez a dizer, não que essas coisas não venham a ser importantes, mas mais importante do que isso é, Deus tem a direção disso, Deus está na direção, Deus está à frente disso, ou não é simplesmente um desejo, uma motivação nossa, sequer nem olhamos para aquilo. O que os nossos olhos têm alcançado, o que nós estamos projetando ainda para esses menos de 2 meses para o final do ano, são coisas temporais, coisas que acabam, ou temos projetados coisas para a eternidade? Aquilo que ensinamos para os nossos filhos, o quanto oramos com os nossos filhos, aquilo que fazemos no nosso namoro, no nosso casamento, no nosso relacionamento como um todo, estamos fazendo o quê? Simplesmente para satisfazer um momento, um desejo? Ou não, estamos projetando algo para a eternidade? O teu relacionamento hoje, Deus aprovaria ele? A forma que você tem relacionado com as pessoas, Deus aprovaria? Porque muitas vezes o que nós queremos é simplesmente satisfazer um desejo nosso. Que muitas vezes pode ser um desejo da carne, outras vezes um desejo emotivo, emocional, para me sentir que eu posso, não, eu também não estou sozinho. Eu tenho, antigamente era ficante, não sei como que é agora, que isso é pegante, o que funciona, como que é o processo. Mas e aí? O que nós estamos projetando? O que realmente é importante para nós? O que realmente vale? Eu tenho dito muitos para os irmãos, a tua vida muda, e de uma forma tão grande, quando muitas vezes você entra num consultório, quando de repente você entra no teu trabalho, quando de repente você entra num carro. Quantos um dia entraram no carro simplesmente para ir ali e partiram? Quantos de repente entraram num consultório e quando saíram dali a sua vida nunca mais foi a mesma? Muitos nem chegaram a entrar num consultório. Quantos de repente entraram no último dia numa empresa e depois sua vida nunca mais foi a mesma?
Quantos? E aquilo que nós temos feito é para quê? Aonde os nossos olhos estão fixos, aonde os nossos projetos estão enraizados. E é nisso que nós precisamos valorizar, é nisso que nós precisamos pensar, porque há uma necessidade de tomar uma decisão. O que eu mais tenho conversado com alguns, que a gente está mais próximos nesse período, a nossa igreja não pode ser mais a mesma. A igreja antes de março, ela não pode ser após pandemia. A igreja que nós tínhamos também, vamos dizer assim, até virtual, quando iniciou março, abril, maio, até hoje ela não pode ser mais a mesma. Os irmãos têm percebido que, às vezes devagarzinho, mas estamos aí, né? Como diz lá na terrinha, devagarinho, mas a gente está mudando, a gente está melhorando. A cada dia, e se hoje vier de repente, como a gente falou aí nessa segunda onda, se no país, no Brasil, se no Brasil, de repente vir novamente uma quarentena, um distanciamento, os nossos cultos não podem ser mais o mesmo, a nossa vida como igreja não pode ser mais a mesma. Por quê? Porque precisamos evoluir, precisamos crescer. Paulo a todo instante nos desafia a uma nova vida, a ser uma nova criatura. Então, meus irmãos, será que hoje, nessa manhã, não é o dia de nós tomarmos uma decisão? Aí a primeira decisão é parar aonde estão os nossos olhos, aonde realmente nós temos colocado as nossas atenções, o que tem chamado a nossa atenção, o que realmente nós temos olhado, o que mais nós temos visto, o que mais nos atrai, são as coisas eternas. E quando falamos de coisas eternas, não estamos falando de morte, não estou pensando em você morrer, porque eu não estou afim de fazer culto fúnebre nesse período, não. Se for para morrer, morre só depois do carnaval, para não ter nenhum problema, para a gente passar esse momento aí, mesmo difícil, mas passa tranquilo. Né? Ninguém quer isso. Quando eu falo de coisas eternas, eu falo do já, porque foi o que Jesus disse aos seus discípulos. Né? E fala, e nós que largamos tudo? Fala, vocês vão ser abençoados tanto agora como no porvir. Vocês vão desfrutar da eternidade tanto agora como também no que virá. Então a eternidade, não estamos falando só das coisas que virão, nós já estamos na eternidade. Nós já vivemos ela a cada dia, porque já somos salvos. O que nós estamos agora é viver para a glória do Senhor. E quando morremos, continuamos agora vivos em Cristo para a glória do Senhor. Já vivemos com o Senhor, e aquilo que queremos viver agora, precisamos continuar vivendo a cada dia, a cada momento. O que tem valido mais para nós? Né, esses dias eu pensando, os irmãos sabem aí, quando a gente fala de futebol, eu gosto, mesmo meu time estando na Série B, eu gosto, continuo, às vezes não tanto assistindo, mas mais ouvindo, né, tem um aplicativo ali da Rádio Itatiaia, a gente fica firme ali, e é gostoso, eu gosto. Me faz bem, né, ver que o meu time ganhou, que a gente comemora, né, a gente brinca com um, brinca com o outro, faz parte. Mas isso vale mais do que parar para ler a palavra, do que ler um bom livro que trata das coisas do Senhor, do que participar de um culto, do que estar realmente na igreja trabalhando, não pelo fato de ser um pastor, mas pelo fato de ser um servo do Senhor. Então, não que essas coisas sejam ruins, né? Esses dias conversando com alguém, falando de série de Netflix, eu não tenho problema nenhum, eu tenho um problema quando isso se torna mais importante, quando isso se torna maior do que Deus, maior do que a nossa vida, maior do que a nossa família, de que de repente não paramos um tempo para estar à mesa, a experiência da mesa, lembra? Não paramos um tempo à mesa para estar com a família, mas gastamos horas e horas no videogame, horas e horas em séries, aí sim, se tornou mais importante do que a família. Então, por que formou a família? Ficar sozinho. Né? Ficar sozinho, que aí não teria problema. Mas se formamos, qual é o tempo? O que realmente é importante? Eu estava lendo essa semana um livro e usa dentro disso o exemplo do ouro. Né? O ouro sendo algo de grande valor. Né? Lá ele vai dizer, eu não sei se o ouro é metal ou não, lá ele coloca como metal, eu tive uma dificuldade para entender isso, mas dizendo que o ouro, né, eu até escrevi aqui, o ouro é um metal que tem grande valor, mas o ouro é algo que tem um grande valor. Por quê? Por que ele tem um grande valor? Né? Por causa da sua durabilidade, e por isso que ele é tão raro, por isso que é algo, né? E por isso que está nas nossas alianças. Né? Eu voltei com a minha aliança, irmãos, acho que eu dei uma emagrecida esses dias, acho que a gente vai, igual sanfona, efeito sanfona, meu efeito sanfona vai na mão.
Mas quando olhamos para a nossa aliança, que é de ouro, e por quê? Porque para nós é algo importante, é algo que precisa ser duradouro, algo que para nós é a única vez. Aonde estão os nossos olhos? Eu quero te convidar para que juntos nós possamos tomar algumas conclusões a respeito disso. De que realmente o que importa para nós precisa ser as coisas que são duradouras. E a eternidade é duradoura. A vida com Deus é duradoura. A nossa comunhão com os irmãos é duradoura. A nossa vida a cada dia em Cristo ela é duradoura. E ela precisa valer mais. A vida que nós temos com Cristo, ela precisa ser mais importante. Ela precisa estar no nosso... ser único, nem ser mais importante. Pode nem estar em primeiro lugar. Porque quando entendemos primeiro, pode ser que a segunda coisa está ali bem... Quando a gente vê em corrida de Fórmula 1, né? O primeiro vai, mas o segundo está ali na milésima de segundo. Não é isso. Mas ser realmente algo de importante. E se é importante, então, eu preciso buscar as bênçãos espirituais. E quando eu entendo que Deus é o que realmente vale, que Deus é o que eu tenho de mais importante na minha vida, então buscar as coisas espirituais vai ser prazerosa. Então, ser abençoado é algo diferente. Se eu entendo que a eternidade, a vida com Deus é o que vale, a minha leitura bíblica vai ser diferente. Quando eu entender que isso é importante, o meu culto será diferente, mesmo que ele possa ser como nessa manhã virtual, a gente está recebendo a sua casa agora, mas ele é algo importante, porque é um momento que nós temos como igreja, mesmo cada um nos seus lares, mas é um momento importante para nós que estamos unidos, juntos, olhando para o Senhor. O que tem sido importante? O que vale para você? Quando nós entendemos isso, nós vamos então começar a consagrar tudo ao Senhor. Consagrar todas as situações a Deus. E quando isso for, nós vamos ver que o quanto seremos enriquecidos por isso a cada dia. O quanto isso é verdadeiramente prazeroso. Porque estamos fazendo algo que para nós é importante. Meus irmãos, precisamos tomar muito cuidado para que nós não estejamos invertendo os valores. Para que nós não venhamos colocar coisas mais importantes do que... não fazer com que a nossa atenção, venhamos gastar muito mais tempo em coisas materiais do que no espiritual, porque tudo aquilo que nós podemos conquistar aqui nessa terra, vai ficar aqui, os nossos cursos vão ficar aqui, as nossas pós, tudo aquilo, os nossos doutorados, ainda não tenho, mas creio que vou ter, em nome de Jesus, mas tudo isso fica aqui, tudo aquilo que nós podemos conquistar de matéria, vai ficar aqui. Tudo que nós conquistamos aqui, existe um prazo de validade. Já está escrito na agenda de Deus, nosso prazo de validade, como tudo aquilo que nós conquistamos. Tudo. Agora, a nossa vida com Deus não tem prazo de validade. Ela é eterna. E muitas vezes, o que nós estamos ensinando para as pessoas que estão ao nosso redor, para os nossos filhos, é que a matéria é mais importante. É que o status é o mais importante. Que ser alguém para a sociedade ver é mais importante. Mas onde tudo isso precisa ser simplesmente uma consequência da nossa vida com Deus. Nós precisamos sim, quero status sim, mas para que o Senhor possa ser glorificado. Quero ter diploma sim, para que eu possa abençoar vidas. E a gente começa a ver a cada dia, por mais que seja em questões públicas, de pessoas que de repente nem conheceram o Senhor, mas que faz diferença onde está, porque ela não pegou simplesmente o curso ou qualquer área que ela possa ter, simplesmente para estar por cima das pessoas, mas usou aquilo e usa aquilo como benefício para abençoar, para ajudar quem precisa. E nós, conhecedores, e nós que somos servos do Senhor, qual tem sido o nosso foco? Qual tem sido a nossa visão? Eu queria então convidar você, nessa manhã, para que juntos nós pudéssemos pensar nisso. O que realmente importa? Se eu fizer essa pergunta aleatória, todos nós vamos responder Deus. Agora, quando eu falo assim, olha, responde para mim o que realmente vale, segundo para aquilo que você está pensando nesse exato momento. Pensa o que realmente vale com a primeira coisa que você acordou hoje. Qual foi, quando você acordou, qual foi a primeira coisa que você pensou? Muitos de nós, quando acordamos, a primeira coisa, com a desculpa que nós precisamos usar o celular como despertador, mas é ver as redes sociais. Quem mandou mensagem pela madrugada, quem postou alguma coisa pela madrugada, qual é a notícia da madrugada.
E muitas vezes foi isso. Antes mesmo de falar com os nossos filhos, ou ver se nossos filhos estão bem, ver se nosso cônjuge está bem, ver se está dormindo direitinho, respirando. Mesmo de repente começar um dia orando. O que realmente é importante? Será que rede social é tão importante assim? É necessário, a gente sabe hoje que é necessário. Se não fosse ela, se não fosse a internet, o que seria de nós nesse período? É necessário, mas é mais importante do que Deus. Então, quando nós pensamos em todo esse conjunto, de onde estão os nossos olhos, o que tem nos preocupado, o que realmente está na nossa mente, o que está nos levando a uma ansiedade, o que tem nos levado a isso? Aí sim, depois que nós fizermos todo esse retrospecto, aí podemos responder, o que realmente importa? O que realmente importa? Será que são as coisas espirituais? Ou são as coisas materiais? São as coisas que Deus diz que é importante, ou aquilo que eu acho, através do meu conhecimento, que é importante? Ou aquilo que a mídia, que a sociedade, aquilo que os meios de comunicação, aquilo que o comércio de uma forma geral, tem dito que é importante? Eu quero convidar você então, nessa manhã, para que juntos possamos pensar nisso e avaliar, para que realmente quando se encerrar essa pandemia esse ano, se tudo voltar ao normal esse ano ou não, mas quando virar esse ano, nós possamos realmente ter tomado algumas decisões e realmente começar a ter compromisso com a nossa vida espiritual, ter compromisso com a nossa vida com Deus, ter compromisso de oração, de leitura. E não é só compromisso de oração e leitura, mas um compromisso de crescimento espiritual a cada dia. Quero convidar você então nesse tempo, feche teus olhos, curva a tua cabeça e vamos orar em nome de Jesus. Pai, obrigado por esse tempo, obrigado por esse momento, obrigado por esta manhã, por esse dia tão especial. Obrigado pela nossa escola bíblica dominical, um momento simples, mas tão gostoso, onde podemos também conversar a respeito da Tua palavra, a respeito do Teu querer. Que continue, Deus, a nos abençoar, logo mais também o nosso culto. Derrame da Tua presença, use o Teu céu, Pastor Helder, agindo com o Teu poder, com Tua graça, para que possamos, ó Pai, ter um culto realmente poderoso na Tua presença, onde o Teu nome venha a ser glorificado, para que esse momento de culto, ó Pai, se torne um momento importante para nós, onde nesse horário, ó Pai, não há nada mais importante do que pararmos como igreja, aonde quer que possamos estar, sendo aqui no templo, nos nossos lares, que esse tempo venha a ser um tempo importante, que é o tempo agora nós reservamos, para dar a Ti toda a honra, todo o louvor, a dar a Ti toda a glória, a podermos, ó Pai, nessa nova forma de cultuar através do nosso chat, abençoar, realmente, ó Pai, glorificar o Teu nome através de tudo que tem feito. Nos leva, Pai, a entender o que realmente é importante, nos leva realmente a entender, ó Pai, que não existe nada melhor do que estar com o Senhor, do que ser Teu amigo, do que viver para o Senhor. Mas muitas vezes, ó Pai, nós temos sido corrompido de repente de uma forma muito sutil, que muitos não entendem, muitos não percebem, muitos vão dizer, isso não tem nada a ver, não é tudo a isso, e com isso, ó Pai, muitos têm distanciado do Senhor, muitos, ó Pai, têm entrado em tantos vícios desnecessários, em tantos, ó Pai, situações complicadas, e muitas vezes têm perdido seus filhos, perdido a sua vida, perdido a autoestima, perdido, ó Pai, o desejo e o prazer de buscar o Senhor a cada dia. Então que nessa manhã o Senhor possa vir com Teu poder e com Tua glória e nos abençoar, para que possamos realmente, ó Pai, entender que o que mais importa, que o que realmente vale é a Tua presença. Não deixa, Pai, invertermos o valor, não deixa, ó Pai, entender que essas coisas são secundárias, porque não são. É que eu quero orar nessa manhã, Te louvando e Te agradecendo, ó Pai, no nome santo e poderoso do Senhor Jesus. Amém. Amém, irmãos, que Deus abençoe. Um excelente restante domingo aí, né? Logo mais estamos juntos novamente para podermos aí cultuar ao Senhor, adorar a Ele. Então às 18h30 estamos juntos em nome de Jesus. Amém? Fiquem todos com Deus, Deus abençoe em nome de Jesus.